TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, salve Maria Imaculada. Está começando mais um programa pela TV Imaculada, Só o Amor Constrói. Programa esse que você faz parte, fazendo a sua pergunta, deixando o seu elogio, pelos nossos telefones, também como pelas nossas redes sociais. O nosso contato, o nosso telefone é o 6733492358, o nosso WhatsApp é 67993470532. Nos mande uma mensagem, nos fale como está chegando o programa Só o Amor Constrói até você. No programa de hoje nós vamos falar sobre os dogmas marianos. Então, nesse início de programa, nada mais propício do que meditar em cima da passagem do encontro do anjo Gabriel com a Virgem Maria, quando anuncia a Virgem Maria que ela foi escolhida por Deus para dar à luz ao Filho de Deus, a Jesus Cristo. No Evangelho escrito pelo evangelista Lucas, começando no capítulo 1, ali no versículo 26 até o 38, vai ressaltar que no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Foi a uma virgem prometida em casamento, a um homem chamado José, que era descendente de Davi. E o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ouvindo isto, Maria ficou preocupada e perguntava a si mesma o que a saudação queria dizer. O anjo disse: Não tenhas medo, Maria, porque você encontrou graça diante de Deus. Eis que você vai ficar grávida, terá um filho e dará o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor dará a ele o trono de seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como vai acontecer isso, se não vivo com homem nenhum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo o cobrirá com sua sombra. Por isso, o santo que vai nascer de você será chamado Filho de Deus. Olhe, a sua parenta Isabel, apesar da velhice, ela concebeu um filho. Aquela que era considerada estéril já faz 6 meses que está grávida. Para Deus nada é impossível. Maria disse: Eis a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo a deixou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, no Evangelho que Lucas escreve, que apresenta o encontro do anjo Gabriel com Maria, nos deixa bem claro da missão de Maria e do seu sim. Faça assim segundo a vossa palavra. Nosso Senhor também nos chama a nossa missão, a levar a palavra de Deus, a viver bem a vocação que é dom de Deus. Assim como Maria, como Nossa Senhora, nós também somos convidados a dar essa resposta positiva, a dar esse sim, se colocando a serviço do projeto de Deus, como foi feito por Maria. Por isso que a Igreja ressalta a Maria alguns dogmas, e no programa de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os dogmas marianos. Fique conosco, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Na sequência, nós vamos aprender, meditar, rezar e estudar os dogmas marianos. Olá, estamos de volta com o programa Só o Amor Constrói. Lembrando que você pode participar conosco pelo nosso telefone, que é o 6733492358. Como também você pode nos mandar uma mensagem no nosso WhatsApp, que é o 67993450532. Você também pode nos acompanhar pelas nossas redes sociais. O nosso Facebook é a TV Imaculada Oficial,
O Instagram é @TV Imaculada. Nos fale, comente como está chegando o nosso programa até você. No programa de hoje, nós vamos meditar, vamos aprender um pouquinho, rezar sobre os dogmas marianos. Comigo no programa de hoje está a marióloga Raquel Mendes. Bem-vinda, Raquel, ao programa Só o Amor Constrói. Boa tarde, é uma alegria estar aqui junto conosco, com vocês hoje. Como já dito, meu nome é Raquel, eu estou aqui em Itapecerica da Serra, São Paulo. Sou leiga, casada, mãe de 6 filhos e participo da nossa vida de fé também com os estudos. Eu sou graduada em matemática, mas fiz uma pós-graduação em Mariologia pela Faculdade Denoliana com a Academia Marial de Aparecida. Também fiz uma pós-graduação em Doutrina Social da Igreja, na PUC Goiás, né, durante a pandemia. E alguns outros cursos, como o Ecumenismo e Diálogo Interreligioso, que também acho muito importante para nós aprofundarmos a nossa fé, né? O estudo nos ajuda a viver melhor a nossa fé. E é uma alegria poder estar aqui hoje partilhando um pouquinho, conversando e aprendendo juntos. Raquel, bem-vinda mais uma vez, e nós vamos começar agora o nosso bate-papo sobre esse tema que é interessantíssimo para nós, né? Que é os dogmas marianos. E aí eu já começo te perguntando, o que são os dogmas e por quem eles são proclamados? E por quê e por quem? Sim. Os dogmas são verdades de fé. Então, duas palavras fortes, verdade e fé, né? Os dogmas, eles nos ajudam a ver melhor a nossa fé. Ele é uma adesão irrevogável que nós, enquanto cristãos católicos, fazemos. Então, é difícil nós dizermos que vivemos a fé se não acreditarmos nos dogmas que essa fé nos passa, né? Então, os dogmas faz parte do vivenciar a nossa fé. Os dogmas são proclamados pelo magistério, né? E eles nos ajudam a viver esse caminho de fé. O Catecismo da Igreja Católica, lá no 88, 89, nos dá uma definição bem bonita sobre isso, né? Os dogmas são luzes no caminho de nossa fé que o iluminam, tornam seguro. Então, é exatamente isso. Os dogmas vão iluminando o nosso caminhar, né? Nós católicos caminhamos, estamos aqui em peregrinação. E os dogmas nos ajudam neste caminho de peregrinação pela fé. Raquel, e quantos são os dogmas marianos e quais são? Perfeito. Só completando também que da pergunta anterior, quem proclama os dogmas são o magistério da igreja, né? Lembrando que o magistério da igreja comporta os bispos com o Santo Papa, e eles, num processo, não é por acaso, né? No processo de discernimento, de verdade da fé, de acordo com as Sagradas Escrituras, com todo um processo de discernimento, o magistério, então, proclama um dogma, né? Então, só para a gente entender este caminho que envolve todo o povo da igreja, os leigos, todo mundo acaba sendo envolvido, porque o magistério não simplesmente acorda e fala, hoje eu vou proclamar um dogma, não, né? É uma verdade revelada, tem a ação do Espírito Santo, até que se chega à proclamação de um dogma. Continuando, só para deixar assim, a nossa igreja tem aí 43 dogmas proclamados, e nós temos dos dogmas marianos, 4. São 4 dogmas que a igreja tem aí da vida de Maria. Eu costumo dizê-los numa ordem cronológica de vida, que ajuda, né, para poder a gente entender. Então, nós começamos com o primeiro dogma, que faz parte do nascimento de Maria, né? Então, é a Imaculada Conceição. Lembrando isso, que Imaculada é sem mancha e Conceição é concepção, é nascimento. Então, a Virgem Maria nasce toda pura, sem mácula. É o primeiro dogma na ordem cronológica da vida, a Imaculada Conceição. Depois a gente vai para a vida de Maria. E aí nós temos primeiro a maternidade, né? Então, o dogma Theotokos, a mãe de Deus, está relacionado à maternidade de Maria, que eu sempre digo, se não fosse essa maternidade divina de Maria, Maria talvez não fosse conhecida, né? Então, esse é o dogma da maternidade.
continuando durante a vida dela, se manteve virgem, a perpétua virgindade de Maria. Então, também ligado a ela, temos esse terceiro dogma. E, por último, a morte, né? Nós nascemos, vivemos e morremos. Então, Maria tem aí a Assunção Gloriosa de Maria, que também é um dogma mariano, que chega no final da vida de Maria. Então, eu coloquei nessa ordem, que eu acho que fica um pouco fácil até para os nossos ouvintes que estão aí, ajudar a compreender. Às vezes a gente fala, quais são os dogmas marianos? Então, vamos lembrar, Maria nasceu, então, Imaculada Conceição. Maria viveu para ser mãe, a maternidade, mãe de Deus. Depois, Maria se manteve fiel ao plano de Deus, se manteve virgem. E na sua morte, ela foi assunta ao céu. Raquel, você já falou então que o dogma mais velho, na ordem cronológica, se torna o da Imaculada Conceição. Você pode falar um pouquinho mais para nós sobre esse dogma? Vamos lá. O dogma mais antigo, na verdade, é o Theotokos, é a mãe de Deus, né? Eu falei ali aquela ordem cronológica de vida, mas assim, agora voltando às origens da proclamação do dogma, o primeiro, o mais antigo, é da Maria, mãe de Deus, Theotokos. Então, olha como é interessante, eu falei que o magistério é quem define, quem proclama um dogma, mas ele faz uma trajetória. Então, esse dogma da maternidade da Mãe de Deus, ele foi proclamado no Concílio de Éfeso, no ano 431. Mas a gente volta lá no ano 243, Orígenes foi um dos primeiros já a chamar Maria como Mãe de Deus. E depois, em 1917, foi encontrado um papiro que remonta ao ano 200, onde lá também nós já tínhamos aquela oração, né, que fala sobre Maria, Mãe de Deus. Então, olha só, desde o ano 200 já se falava que Maria era Mãe de Deus. E aí, no ano 431, foi que a Igreja proclamou Maria, Mãe de Deus, né? O magistério deu ali essa proclamação. Então, Theotokos, a maternidade divina, foi o primeiro dogma proclamado nesse concílio de Éfeso, que foi também aquele que deixou bem definido que a natureza, Jesus tinha a natureza divina e a natureza humana, e Maria, a Mãe de Deus, enquanto natureza humana. Ainda dando sequência ao nosso bate-papo, Raquel, o dogma sobre a virgindade de Nossa Senhora. Qual o seu significado, como entender e que sentido tem para nós esse dogma de Nossa Senhora? Muito bem. Nesse tempos que nós estamos hoje, falar sobre virgindade parece assim, algo assim tão extraordinário, né? Então vamos falar sobre a virgindade de Maria. Nós já começamos o programa falando da Anunciação. E quando nós falamos da Anunciação, nós já temos aí a primeira parte dessa virgindade, porque nós falamos em tríplice virgindade de Maria, antes do parto, durante o parto e após o parto. Na encarnação do Verbo, nós temos lá no Evangelho de Lucas e Mateus, na encarnação do Verbo, nós já vimos aí a ação divina. Então, se nós já acreditamos na encarnação, que foi por obra do Espírito Santo, não teve interferência humana alguma, nós já temos aí a primeira parte dessa virgindade. Esse dogma foi proclamado no Concílio de Calcedônia, no ano 451. Aliás, no Concílio de Calcedônia foi declarado que Jesus foi nascido da Maria Virgem, isso em 451. Aí passou-se mais 100 e poucos anos, no 553, no segundo concílio de Constantinopla, é que foi declarado virgindade de Maria como um dogma de fé. E depois foi confirmado ainda no concílio de Lateranense, em 649. Então, esse caminho, né, de proclamação, de verdade, foi reconhecido. Voltando na tríplice virgindade de Maria, durante o parto, então, a Igreja tem isso como uma verdade, a integridade de Maria durante o parto, e após o parto, o celibato, né? Maria se manteve virgem. Então, isso, para nós hoje, se torna uma coisa assim tão difícil, mas não é. Porque o que acontece?
nos faz refletir que a virgindade não é um sinal de esterilidade, é um sinal de fecundidade, né? A virgindade de Maria gerou vida e gera vida até hoje. Nós temos aí irmãs que se entregam a uma vida religiosa e se mantêm virgens e felizes, virgens puras, se doam por inteira para as obras do Senhor. Então, o celibato, ele é fecundo, ele vai além, a virgindade vai além de algo somente físico, mas ela tem também um sentido espiritual bem amplo. Muito bem, Raquel, muito obrigado. Nós vamos fazer agora um pequeno intervalo. Na sequência, no próximo bloco, nós continuamos com o nosso bate-papo ainda sobre os dogmas marianos. E você de casa, continue conosco, lembrando que você pode participar pelo nosso telefone, que é o 6733492358, ou pelo nosso WhatsApp, que é o 67993470532, como também pelas nossas redes sociais. O Facebook é TV Imaculada Oficial, o nosso Instagram, @TV Imaculada. Voltamos na sequência. Olá, estamos de volta com o programa Só o Amor Constrói. Lembrando que você pode participar conosco do nosso programa pelo nosso telefone, é o 6733492358, ou pelo nosso WhatsApp, 679934705, como também você pode nos acompanhar pelas nossas redes sociais. O nosso Facebook é TV Imaculada Oficial, o nosso Instagram é @TV Imaculada. Fazer um convite especial para você, mês de maio, mês de Nossa Senhora, mês também que nós precisamos da sua ajuda financeira para mantermos esta obra de Deus, levando cada vez mais a palavra de Deus. E assim, fazendo jus à missão de Nosso Senhor, a TV Imaculada, que é levar almas para Deus pela Imaculada. Então você pode nos fazer a sua doação, ligue para nós, nos faça um Pix, da forma que ficar mais fácil para você, para que assim nós possamos cada vez mais levar a palavra de Deus. No programa de hoje, no bloco anterior, nós conversamos um pouquinho sobre alguns dogmas da Imaculada, que é o dogma de Nossa Senhora, que é o dogma da Imaculada, Mãe de Deus, assunta aos céus, e sobre a virgindade de Nossa Senhora. Que nos ajuda esses dogmas a viver melhor. Esse sim de Nossa Senhora, esse encontro de Nossa Senhora com o anjo Gabriel, nos ajuda a também lembrarmos do nosso encontro. O encontro com Deus, o encontro com o seu chamado, o encontro de Deus com o nosso encontro com Deus, que nos leva ao projeto de Deus para nós. E esse encontro com Deus também foi tido na vida de São Francisco de Assis. Quando Francisco de Assis rezava na igrejinha de São Damião, ele escuta uma voz que sai do crucifixo que diz: Francisco, vai e reconstrói a minha igreja. Esse também é o convite de Deus a cada um de nós. Vai e reconstrói a minha igreja. Como foi o convite a Nossa Senhora, mediante ao encontro com o anjo Gabriel, como também foi o encontro de Jesus com São Maximiliano Maria Kolbe, e assim nasce a obra da Milícia da Imaculada. Porém, para mantermos esta obra da Milícia da Imaculada, nós precisamos da sua ajuda. E precisando da sua ajuda, nós precisamos que você nos ajude nesse mês de maio, nos fazendo um Pix de qualquer valor, e aí você, no final do mês, receberá um lindo chaveirinho como esse que eu estou segurando aqui na minha mão. Então, entre em contato conosco, faça o seu cadastro, você que ainda não é um Milite, você que é um Milite e está com um cadastro que não está atualizado, atualize, nos mande uma ajuda financeira e assim você vai receber um lindo presente no final do mês. Raquel, dando início ao ao terceiro bloco do nosso programa, o segundo do nosso bate-papo, eu gostaria de te perguntar
sobre do dia 8 de dezembro, nós temos a festa, a igreja celebra a festa da Imaculada. Você pode explicar a doutrina desse dogma, qual é o sentido e a importância dele para a nossa fé? Perfeito, vamos lá. O dogma da Imaculada, como eu falei, Imaculada Conceição, concebida sem mancha, né, está relacionada ao nascimento de Maria. Ele foi proclamado no dia 8 de dezembro, por isso é o dia da sua festa, no ano de 1854, pelo Papa Pio IX. Ele se refere à imunidade de Maria do pecado original. Então, desde o momento da sua existência, ela foi, por graça e por benefício dos méritos de Jesus Cristo, preservada de todo o pecado original. Então, nós começamos aí o programa falando da Anunciação, o anjo disse, né, cheia de graça. Foi essa graça que Deus concedeu a Maria desde o início do seu nascimento, desde o início da sua vida. E Maria, o povo sempre acreditou, voltando lá, né, o magistério da igreja proclama o dogma, mas o povo, né, os fiéis, sempre acreditaram nessa santidade de Maria e também nessa concepção dela. Aqui eu acho bem interessante de nós refletirmos aí junto, que toda essa iniciativa vem de Deus, né? É graça de Deus, não é mérito de Maria. Às vezes a gente acha, Maria teve esse privilégio por ela própria. Não, é a graça de Deus que agiu na vida de Maria. Ela recebe essa missão única de ser a mãe do Filho de Deus. E para uma missão tão especial, ela precisava de uma graça do mesmo tamanho, né? Então é importante a gente entender que cada um de nós tem uma missão. Deus confia a cada um de nós, dentro do nosso estado de vida, uma missão. E para cada missão, Deus nos concede alguns privilégios, alguns benefícios para conseguirmos realizar isso, né? Ninguém nunca vai ser igual à Virgem Maria, porque somente a ela foi dada essa graça de nascer imaculada, de se manter virgem, de ser assunta, diante da missão que ela tinha de ser a mãe do Filho de Deus. Raquel, então agora nós vamos falar um pouquinho sobre o dogma da Assunção. A mãe do nosso Senhor está no céu de corpo e alma. Como entender isso? Perfeito, vamos lá. Esse, então, é o último dogma que foi proclamado, né, agora no dia 1º de novembro de 1950, pelo Papa Pio XII, né, Pio XII, foi o último proclamado. Os orientais, inclusive, não falam em Assunção, falam em dormição de Maria. Esse é um dogma que nós não vamos encontrar nas Sagradas Escrituras, até porque a Sagrada Escritura não tem essa preocupação de satisfazer as nossas curiosidades, né? A Sagrada Escritura está ali para falar sobre a história de Jesus, sobre o plano salvífico de Deus, a missão de Jesus aqui na Terra. Então, nós não vamos encontrar nada específico sobre isso. Mas nós temos ali a ressurreição de Jesus. E Jesus nos fala também que todos nós vamos ressuscitar no final. Então, o que nós temos aqui? A glorificação corporal antecipada de Maria depois da sua vida terrena, né? Ela se encontra onde estão todos os justos. Então, entender essa assunção a partir da ressurreição de Jesus é um grande caminho, né? Essa promessa de que todos nós vamos ressuscitar. Maria já fez essa ressurreição diante de toda essa missão que nós falamos. E Maria nos faz pensar, essa assunção de Maria, no objetivo nosso de vida, que é qual? Estar um dia eternamente com Deus, né? Maria é nossa irmã na ordem da criação. Maria pisou aqui, Maria é nossa irmã. E Maria é nossa mãe na ordem da graça de Deus. Então, Maria é a primeira redimida, é a primeira que participa dessa gloriosa assunção. E é o que nós devemos, todos nós, também buscar para alcançarmos um dia esse encontro junto com o Pai. Raquel, que importância tem os dogmas sobre a mãe de Jesus nos dias de hoje? Perfeito. Os dogmas são verdades de fé. Então, eles não precisam ter obrigatoriamente, cientificamente ser provados. Então, eu até costumo falar assim, para quem crê,
Nada é preciso. E para quem não crê, nada será suficiente. Então, para o nosso dogma de fé para hoje, eu penso que nós temos que acreditar, porque a igreja proclamou e ela tem a sua autoridade para isso, não é algo aleatoriamente. Os dogmas marianos principalmente, nos faz pensar como podemos viver aquilo que Maria viveu. Então, eu não posso ser igual a Maria. Ninguém vai nascer sem mancha, sem o pecado original, né? A virgindade, ela é para alguns, não é para todos. Então, a Assunção também tem lá o seu tempo. Mas eu gosto de pensar em Maria de Nazaré, aquela que gritou o Magnificat, aquela que saiu, né, como a igreja sinodal, foi ao encontro de Isabel, aquela que pensa nas dificuldades do seu povo, então ela grita ali o Magnificat, ela não teve medo para responder o seu sim, ela teve que enfrentar preconceitos. Os dogmas marianos nos ajudam a olhar para Maria de uma forma a tirar todos os ensinamentos que nós podemos para viver bem a nossa fé. Raquel, estamos chegando já ao final do nosso bate-papo, tá? Você gostaria de deixar uma mensagem da importância dos dogmas, sobre os dogmas em nossas vidas, de entendermos mais sobre, em especial, os dogmas marianos? Perfeito. Eu convido a todos aqueles que nos ouvem agora e vai ouvir depois, a mergulhar na Mariologia. Eu, quando fiz a pós-graduação em Mariologia, descobri o quanto é maravilhoso nós aprendermos sobre Maria. Inclusive, tem um curso, está aberto aí, as matrículas abertas. Nós estamos no mês de maio, é um mês devocional. A gente ouve muito de novenas, de textos, de coroação de Nossa Senhora, e Maria merece tudo isso e muito mais. Mas eu deixo aqui a pergunta: em junho, em julho, e no restante do ano, e no restante da nossa vida, como vamos viver essa Mariologia? Como vamos olhar essa Nossa Senhora? Então, eu convido que nós possamos mesmo mergulhar nos exemplos que Maria nos traz para vivermos olhando para Maria em direção a Cristo, mas sempre buscando viver os valores de Maria, né? A humildade, a obediência, buscar sempre ajudar o próximo. Maria nos ensina muitas coisas, que nós não paramos nesse mês devocional, mas que nós possamos caminhar junto com Maria durante toda a nossa vida. Raquel, muito obrigado pela sua participação no programa Só o Amor Constrói. Foi de grande valia para nós entendermos um pouquinho mais sobre os dogmas marianos. Eu que agradeço, né? Foi só uma pequena pincelada, não dá para falar muito nesse pequeno tempo, mas é sempre uma alegria falar de Maria e é sempre um prazer poder estar partilhando aqui com todos vocês. Eu que agradeço por esse momento. Até mais, Raquel. E você de casa, continue conosco. No próximo bloco, nós teremos o nosso momento oracional, onde vamos rezar de forma especial por todos nós, pela nossa conversão pessoal, pedindo a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, como também rezaremos por todos os nossos benfeitores, por todos os nossos milites. Olá, estamos de volta com o programa Só o Amor Constrói. Nesse quarto bloco, nós vamos fazer o nosso momento oracional, rezando a coroa dedicada a São Maximiliano Maria Kolbe, em especial por todos os nossos benfeitores, por todos os nossos milites. E para isso, traçamos sobre nós o sinal da nossa fé. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se ouviu dizer que algum daqueles que tenha recorrido à vossa proteção, implorado o vosso auxílio e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado, pois, com igual confiança a vós, Virgem das Virgens, como a Mãe recorro, a vós me aproximo, e gemendo sobre o peso dos meus pecados,
Me prostro aos vossos pés e não desprezeis as minhas súplicas. Amém. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos aqueles quantos são recomendados a vós. Ó Maria concebida sem... Ó São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós. Rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. Oremos. Ó Deus, que deste à Igreja e ao mundo São Maximiliano Maria Kolbe, sacerdote e mártir, ardente de amor pela Virgem Imaculada, inteiramente dedicado à missão apostólica e ao heróico serviço ao próximo. Pela sua intercessão, concede-nos sem reserva e para o bem da humanidade, imitar na vida e na morte o Cristo teu Filho. São Maximiliano Maria Kolbe, incansável apóstolo da Imaculada, mártir da caridade, patrono dos nossos difíceis tempos, rogai por nós. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, peçamos a bênção de Deus pela intercessão de São Maximiliano Maria Kolbe e São Francisco, como também da Virgem Imaculada,
nossa mãe e mãe de Jesus, Maria Santíssima. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada. Quero as tuas coroas, a branca e a vermelha, a santidade, o martírio.